dia, igreja querida, graça e paz. Que coisa boa, gente, ver rostos que há mais de um ano a gente não via aqui no templo, desde o início da pandemia. E lembrando, viu, gente, tem espaços ainda, quem quiser participar do curso presencial, ainda que com restrição de espaço, ainda é possível. E o pessoal do louvor está disposto a ficar de pé, lá do outro lado da rua, se for preciso, hein? Só avisar o Mateus. Gente, você não sabe a alegria que é de poder dar glória a Deus com as duas mãos levantadas. Falei assim, mas por quê, pastor? Porque eu fiquei o quê? Semanas, mais de mês, sem poder levantar esse braço. Porque estava com uma bursite que impedia completamente de levantar o braço, e essa semana, aliás, quem tem problema de dores no corpo, tem um irmão que tem unção nos dedos, nas mãos, lá, a gente chora na hora, grita, né? O irmão Eiji, ele judia da gente, mas no fim você sai novo, você vai poder fazer igual, levantar as duas mãos, quem sabe você tem problema no pé, faz ali, quem está precisando, depois eu passo o contato, é uma bênção. João capítulo 10, vamos dar, esse texto é emendado àquele que o pastor Mateus nos trouxe semana passada. João capítulo 10, ele terminou do versículo 10, nós vamos começar do 10 hoje, 10 ao 18, você pode abrir a sua Bíblia. Vamos fazer, não está projetando, né? Então eu vou ter que ler sozinho mesmo, eu ia convidar vocês hoje. Diz aqui o texto: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Pai Santo, fala conosco nessa manhã, através da exposição da Tua Palavra. Espírito Santo, conceda-nos o entendimento necessário para que a igreja alcance edificação nessa manhã. No nome de Jesus oramos. Amém. Quando eu estava estudando esse texto, uma coisa que me ocorreu muito forte no coração é que é constrangedor pregar esse texto. Não porque não, é justamente por isso. Porque Jesus se apresenta aqui como o bom pastor. E aí eu comecei a lembrar que eu sou chamado por muitos de pastor. E quando eu lembrei disso, de Jesus sendo Deus e sendo excelente, sendo lindo, sendo maravilhoso como somente Ele é, como que o ser humano, um comedor de arroz e feijão, pode arrogar para si um título tão sublime? Dá vontade de aplicar na nossa igreja aquilo que uma
um segmento pentecostal decidiu desde o seu início. Naquele grupo não há pastor. Eles dizem somente um é pastor e é Jesus. E é verdade. Nesse sentido aqui, apenas Jesus. Ainda que a Bíblia fala sobre o dom de pastor, de profetas e mestres. Quando a gente começa a ler um texto como esse, que Jesus é o bom pastor, quem somos nós? E pensar que há líderes que acham que é pouco ser chamado de pastor, e que é ser bispo, apóstolo, arcanjo, semideus e etc. Isso é uma aberração, eu acho. Eu acho que eu me constranjo. Eu já falei nessa igreja, se alguém quiser me chamar apenas de Joel, não tem problema. Não tem problema nenhum. Pastor é algo que esmaga o meu coração. É muita coisa. Mas muito bem. O texto começa falando que Jesus veio. Esse bom pastor veio para quê? Para nos dar vida e vida plenamente. Vida plena. Há versões que diz vida abundante. Há versões que fala grande vitalidade. A versão do pastor Eugene Peterson fala uma vida melhor e mais rica que qualquer outra que tenham sonhado. É para isso que Jesus veio. Agora eu penso, e pense comigo, a vida que você está levando hoje, quando você começa a analisar a sua vida, você fala assim, caramba, é isso que eu tenho. A minha vida é assim. A minha vida é tão boa que é impossível ser melhor. Ou será que é algo bem diferente disso? Você se arrasta, você não vive. De manhã, o sol está rachando lá fora e você está sem coragem de sair de sob o cobertor. Como está a sua vida? Jesus veio, meus amados irmãos, segundo as palavras dele mesmo, com essa finalidade. Significa então que sem Jesus é impossível uma vida plena. Uma vida cheia de sentido, de significado. Esse texto está nos falando que existe uma qualidade de vida que é impossível à parte de Jesus Cristo. Senão ele não precisaria ter vindo para essa vida. Se ele veio para nos dar uma vida superior, é somente com ele que nós podemos experimentar isso. Então, para aqueles que são ovelhas de Jesus, uma informação esse texto nos dá. Ele te conhece. Ele te conhece. Olha, verso 3. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Eu já li o texto de hoje ou não? Li, né? Ok. Eu acordei às 3 da manhã, gente. Hoje minha cabeça não está muito boa. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Já pensaram nisso? Isso aqui indica pessoalidade. Jesus, ele não olha para a igreja como um grande rebanho, por números. Ele conhece individualmente cada um de nós, já pensou? Às vezes você mora num lugar. Uma vez uma pessoa falou assim, pastor, eu moro com X pessoas na minha casa. E eu sinto que ninguém me conhece. Sentindo solidão dentro de casa, por quê? Porque as pessoas o veem por fora, mas não sabem quem ele é por dentro. E o texto aqui diz que Jesus conhece pelo nome. Nome na Bíblia, ele tem um sentido todo especial. Nome tem importância nas Escrituras. Né? Ele fala da pessoa como um todo. Jesus, ele não vê multidão, ele vê indivíduos. Ele vê um por um. Ele não vê massa, ele vê pessoas. Jesus, e nos conhece, o texto fala, assim como ele e o Pai se conhecem. Ele nos conhece perfeitamente bem. E a Bíblia fala muito sobre isso. Fala muito. Jesus, principalmente João parece que gosta dessa ideia do conhecimento de Deus.
O autor desse evangelho, ele escreveu mais 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª de João, ainda escreveu Apocalipse. E lá no Apocalipse, olha o que João escreve. Olha como ele apresenta Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 14, capítulo 2, verso 18 e 19, verso 12, fala da mesma ideia. Ele apresenta Jesus como aquele que tem olhos como de fogo. Olha só. Ele apresenta Jesus como aquele cujo olhar penetra nas profundezas do nosso ser, da nossa mente. Ele sabe tudo sobre nós. Nada foge ao seu conhecimento. Isso é fantástico. E ele deixa isso claro também quando ele escreve, né, quando ele relata as cartas recebidas pelas 7 igrejas lá da Ásia Menor. Para 5 igrejas, a de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, Filadélfia e Laodiceia, ele fala: conheça as tuas obras. Jesus é aquele que conhece as obras da igreja, aquilo que a igreja faz, como ela vive, como ela se comporta. Jesus sabe. Para Esmirna, ele fala: conheço suas aflições. E para Pérgamo, ele fala: eu sei onde vives. Jesus é aquele que sabe, que conhece tudo sobre a sua igreja. E quando fala igreja, está falando de você. Quando eu estava lendo sobre Jesus conhecer as obras dessas igrejas, que já não existem mais, lugares onde igrejas nasceram lá no 1º século, já não tem mais igrejas. Se Jesus fosse escrever uma carta para a igreja de Suzano, ele diria: eu conheço as suas obras. Que obras seriam essas? O que Jesus sabe de nós? Quando Jesus olha para os membros da nossa igreja, o que será que ele sabe? Você não sabe da vida do irmão que está do seu lado agora, mas você sabe, tem uma ideia do que ele sabe sobre as suas obras. Então, Jesus conhece tudo sobre você, conhece as suas dores, conhece as suas alegrias, conhece os seus medos, conhece as suas vitórias, conhece as injustiças que você sofre e que faz gerar ira muitas vezes no coração. Ele conhece os segredos guardados que ninguém mais, a não ser você, conhece. Ele conhece tudo. Inclusive, ele conhece melhor do que nós mesmos. Tem um filósofo, teólogo francês do século XVII chamado Blaise Pascal. Ele cunhou a famosa frase: há razões, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Isso faz sentido para você, né? O coração tem razões que a própria razão desconhece. Agora, o bom pastor conhece até mesmo essas razões. Talvez tenha a ver com o inconsciente, né? Que tanto fala Freud, que alguns vão decifrando, falam assim: pastor, nem eu mesmo entendo, nem eu sei por que eu agi dessa maneira. E quem sabe, com anos de psicanálise, acaba decifrando essas razões. Mas Jesus conhece até mesmo essas razões. O que a gente tira disso? O nosso Senhor responde uma grande dúvida, que é tão importante, tão caro para todos nós. Se as pessoas que te amam, pensa uma pessoa que mais te ama, você acredita? Talvez essa aí não vai, essa aí talvez escape. Mas pense na segunda então que mais te ama. Por quê? Se a pessoa que mais me ama neste mundo me conhecer exatamente do jeito que eu sou, atrás dessa fachada, se ele conhecer o que realmente passa na minha mente, o que eu guardo na minha alma, será que ela continuaria me amando? Eu falei para descartar primeiro, porque talvez a única pessoa que continua te amando é a sua mãe.
Porque não tem amor como de mãe. É curioso, né? Quando Deus fala do amor dele, ele compara a da galinha, não do galo, não é? Mãe tem alguma coisa especial. Será? A gente encena tanto nessa vida, porque nós somos carentes. Todos nós somos carentes. A gente tenta apresentar a nossa melhor versão. Quem casou um dia sabe disso. Porque se não fizesse isso, não teria casado. Então, solteiros, presta atenção. Apresenta a versão 3.0 do Anderson Carvalho, louvado seja Deus. Né? Se o 1.0 já é tão bacana, imagine 3.0. Agora, o triste é que tem muita gente que começa, né, demonstrando 3.0 para conquistar, depois se casa, apresenta a versão demo. Misericórdia, né? A versão beta, a pior versão de si. Se a pessoa que mais me ama conhecesse como Jesus me conhece, continuaria me amando? Será que eu sou digno mesmo de ser amado? A única pessoa que verdadeiramente conhece a minha vida e a sua, a única, responde nesse texto. Ele diz: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Apesar de tudo que o Senhor sabe acerca da minha vida, da sua vida, ainda assim, Ele dá a sua vida por mim e por você. Como assim? Por que Ele faria isso? Por que tanto amor? Há momentos na minha vida que eu penso de mim. Eu sei as vaciladas que eu dou. Eu sei as minhas falhas. Às vezes eu falho de uma maneira que eu fico com raiva de mim. Eu já falei com a minha esposa, já falei com os meus filhos, eu falo com o pastor. E aí eu começo a ler textos como esse. E eu pergunto para Deus, por que tanto amor? Por que o Senhor cuida desse jeito? Por que o Senhor, sabendo quem é o Joel de verdade, Joel sem a maquiagem, sem os apliques, sem os enxertos, o Joel desnudado diante do olhar daquele que tem olhos como de fogo, porque ainda assim me ama. Eu acredito que essa é uma questão que entra naquela categoria dos mistérios insondáveis de Deus. Mistérios insondáveis. Não dá para entender como que um Deus que é santo, 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 pode, apesar de quem eu sou, não é como a igreja, como as pessoas lá fora, que conhecem uma versão melhorada, photoshopada, virtualizada, mas a versão nua e crua, ainda assim ama. Nos escapa, irmãos, a compreensão. Deus é santo, justo, é a perfeição da perfeição, luz de luz. Aquele que não pode contemplar o mal, que conhece as nossas sujeiras, porque Ele diz que conhece. Eu conheço as minhas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas, Ele diz. Ainda assim, Ele ama. Isso resolve uma outra importante questão humana em relação a Deus. Eu não preciso apresentar uma performance X para ser aprovado. Porque para a gente arrumar amigos, a gente tem que ter coisas em comuns. A gente vai ter que ter aquela química, e a química não se dá se não tiver nada em comum.
A gente precisa ter aquela via de mão dupla, né? Vai e volta, de trocas. Não tenho que ficar perguntando o que é que eu preciso fazer. Esse texto nos leva a chegar a essa conclusão. O que é que eu preciso fazer para Deus me amar mais? Porque tem marido que pergunta, meu amor, o que é que eu preciso fazer para você me amar mais? Infelizmente, muitos perguntam isso quando ela já fez as malas, né? Quando o cara é um bronco, um animal dentro de casa, quando ela faz as malas, então ele faz a pela. O que é que eu preciso fazer, meu amor? Aí a mulher olha nos olhos dele, você quer mesmo saber? Morra e nasça um outro homem. E aí para você ter uma solução, né? O crente ele pode nascer de novo. Aliás, o homem pode nascer de novo. E outra pergunta é, o que é que eu tenho que deixar de fazer para Deus me amar mais? Essa é o papel da religião. A religião nos ensina isso. Eu tenho que fazer o quê? Você tem que fazer sacrifício. Você tem que dar oferta. Você tem que dar dízimo. Você tem que ir em 3 reuniões da igreja por semana. O que você tem que deixar de fazer? A religião diz, tem que deixar de fumar, tem que deixar de beber, tem que deixar e vai fazendo uma lista. Coisas a fazer, coisas a deixar. O texto fala, nada disso. Isso aqui não está em questão. Certamente, a mente de um autor famoso chamado Philip Yancey passou por esse texto para cunhar a melhor descrição, eu acredito, do conceito de graça. O que é graça? E tem tudo a ver com o bom pastor. Porque diz Philip Yancey, você que gosta de ler livros, esse aqui é imperdível se você gosta, é Maravilhosa Graça, né, de Philip Yancey. Ali ele diz o seguinte, olha, não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais. E também não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos. Isso é graça. Isso é graça. A graça da salvação alcançada por meio da fé. A graça que sustenta a nossa vida. A superabundante e maravilhosa graça, descrita por Paulo em Romanos, capítulo 5, por exemplo. Isso é Evangelho, Jesus. Gente, Evangelho de Jesus, em sua essência. Né? Isso aqui são as boas novas trazidas por Deus, que se fez homem, para estar entre nós e ser o nosso bom pastor. O bom pastor conhece a sua vida. Ele conhece a sua vida. Olha, isso é fantástico. Olha a pessoa que está do seu lado. Não aponte para ela que é falta de educação. Aponte para você e fale assim, o bom pastor me conhece. Só aqueles que querem obedecer esse pastor aqui que não é o bom. O bom pastor me conhece. Já pensou nisso? Jesus, ele me conhece. Agora, apesar dele me conhecer, não é porque ele me conhece. A gente conhece alguém, você vai tendo afinidade e vai aprendendo a amar, né? Porque o cara é muito bom. Todo mundo tem amigo aqui ou não? Alguém assim, 10, topzera. Você vai, no começo, ontem eu estava trazendo o Natan do CT, e estava comigo no carro. E ele pegou e falou um negócio interessante. Olha só, está trazendo um amigo para dormir em casa. E falou assim, no começo, eu não sabia que ia gostar do Kendi. Quando ele fala assim, é porque via assim e fala assim, o Kendi deve ser metidinho. Ou ele pode ser muito melhor que eu, aí depois não tem chance. Não sei. Pode ser mais forte, mas aí ele foi conhecendo. Hoje eles são irmãos. Eles têm experiências com Deus fantásticas. E por isso, porque ele conhece o amigo dele, ele ama. Ele ama. Porque conhece. Agora, olha só como é que é com um bom pastor. Não é porque ele nos conhece que ele nos ama. Apesar de Jesus me conhecer, ele me ama. Olha só que coisa bruta. Apesar dele me conhecer, ele me ama. Nós somos de Jesus e ele nos ama. Amém, irmãos? Amém. Nós somos de Jesus e ele nos ama. E eu não preciso ficar preocupado. Talvez, sendo você quem é, não é uma pessoa que atraia olhares de amor, de afeto.
Talvez você é alguém que não tem muitos amigos justamente por ser quem é. Né? Mas, apesar de ser assim, tem alguém que, se você for ovelha dele, vai te amar, apesar de tudo. Acredite, porque se ele ama o Joel, ama você, vai ser fichinha. E isso tudo é libertador. Por quê? Porque nós vivemos no mundo da meritocracia. Tudo é mérito. Tem gente que fala assim, você não merece o meu amor. Você não merece, é a verdade. Né? Muitas vezes é verdade. Só que, graça, o cuidado, o amor desse bom pastor, meus amados irmãos, não tem a ver com merecimento. Se fosse merecimento, talvez a maioria de nós seríamos fulminados. Deus mandaria um raio na nossa cabeça. E ia acabar também com aquela lei da física, que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Tem gente que caía 10 vezes, não é? Seria assim, eu seria um desses. Mas é graça de Deus. Ah, mas e aí? O crente então é um topeira? Ele pode fazer o que quiser, já que ele é amado por Deus? O pastor que está falando é perigoso, então a gente vai aprontar todas. Quem é ovelha dele, ele ama. Quem é ovelha dele não faz de tudo. Olha lá, João 10, 27. A gente está falando de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As ovelhas, quem é ovelha? Se você quer saber se você é ovelha de Jesus ou não, aqui está uma regrinha. Eles falam assim, conhecem a voz do bom pastor. Conhecem a voz. E seguem. Ovelha cede. Elas confiam no bom pastor, por isso cede. Elas sabem a qualidade desse pastor, que é bom, por isso cede. Não cede por medo do inferno, hein, gente? Por medo de castigo. A razão da ovelha seguir é uma. Sabe que esse pastor é bom. Porque conhece esse pastor. Não é um estranho. Não é por obrigação, mas é por uma verdade. Uma verdade insofismável, ululante. E qual é? Se o bom pastor, ele dá a vida por mim, então eu posso confiar nele. Pensa em alguém que é capaz, ele tem uma lealdade com você a ponto de dar a vida por você. Você acha que essa pessoa não dá para você confiar? Pensa que você está ali numa situação terrível. Um bandido, ele aponta a arma para você. Essa pessoa que você conhece entra na frente da arma, fica entre você e a arma. O bandido atira, mas por um ato de Deus, a bala não sai. Aí depois o bandido sai correndo. E o cara fala assim para você, cara, eu vou te levar num lugar seguro, vem comigo. Né, eu quero cuidar de você. Ainda que fosse um estranho, eu acho que a gente iria atrás. Um cara que chega a ponto de dar a vida por nós é alguém que você pode confiar. Ele fala que a ovelha conhece. Conhecimento implica o quê? Convivência. Andar junto, ter experiência junto. E essa experiência se dá principalmente através da palavra de Deus. A ovelha que aprende a discernir é aquela que se entrega à palavra. Sabe, ela se deixa envolver pela palavra, se deixa tomar pela palavra. Tem algumas pessoas na igreja que de vez em quando mandam um zap para mim e fica impressionada, falando assim, olha só que louco esse texto, olha só o que está falando. E, gente, assim, a gente fica encantado, não perde encantamento. Tem uma ovelha nessa igreja, já idosa, ela sempre tem uma palavra assim, pastor, aquela palavra. E são coisas assim, que para a Maria, mas é tão simples, ela está tanto tempo na igreja, como é que ela se encanta ainda? É alguém que aprendeu a conviver com o pastor, e a palavra desse pastor ainda encanta. E eu fico assim encantado com o encantamento que essa mulher tem. Meditar e viver a palavra de Deus é uma maneira de ouvir o bom pastor.
Não devemos esquecer, irmãos, o bom pastor nos conhece, e com profundidade, a totalidade do nosso ser, o nosso ser no público e também no privado. Quem é você? O que Deus sabe sobre você? O texto aqui não responde essa pergunta, tá certo? A gente sabe que Ele conhece. Mas oferece uma importante informação, gente. Eu sou completamente conhecido pelo bom pastor. Repita para você mesmo. Não precisa soltar a voz, mas repita isso. Deixa o seu coração escutar você falar essa verdade. Eu sou alguém completamente conhecido pelo bom pastor. E ainda assim, completamente amado pelo bom pastor. Ele deu a sua vida por mim. O bom pastor nos conhece e deu a sua vida por nós. Eu me sinto pregando num cemitério nessa manhã. Eu estou dizendo que o bom pastor, ele nos conhece, ele nos ama a ponto de dar a sua vida por nós. Glória a Deus! Essa é uma verdade. Se você não entende essa verdade ainda, você precisa se converter. Você ainda não é ovelha. Você não tem essa vida abundante. Veja bem, por que a vida abundante? Porque eu não preciso mais ficar preocupado o que eu tenho que fazer para a divindade me aceitar. O que eu tenho que deixar de fazer para eu ser amado. Eu sou amado agora, aqui. E esse amor de Deus move no meu coração. De modo que eu fico livre de tudo. E uma vez livre, esse amor é genuíno. Esse amor não é amarrado. Esse amor me dá liberdade. Eu estou livre de apresentar uma versão fake de mim. Eu posso ir assim. Mas esse amor, ao mesmo tempo que me aceita, me constrange a seguir esse bom pastor, a seguir as pegadas desse bom pastor. E a minha vida vai transformando. Veja que a minha vida transforma de dentro para fora. É um amor que me conquista. É um amor que me conquista. Gente, eu já pisei algumas vezes feio com a Xi. E sabe quando quando ela dá aquele perdão assim, sereno, apesar de ter ferido, um desejo que surge no meu coração naquele instante é, eu quero ser melhor marido. Eu quero ser um homem melhor. Eu quero viver à altura dessa mulher que Deus me deu. Isso é o amor de uma mulher, um ser humano. A gente está falando aqui do amor de Deus. Esse amor, e isso aí leva a uma vida plena, não apenas para aqui e agora. Por quê? Porque esse bom pastor é aquele que me garante também uma vida não apenas aqui e lá. Eu já falei isso aqui várias vezes. Quando a gente fica livre do medo da morte, a gente pode viver de fato, e não uma contagem regressiva para acabar tudo. Um pastor que foi mentor, um homem tão importante na minha vida da Chia, um pastor que cuidou da minha família quando o Theo era pequeno, onde a gente dormiu na casa, ele e a esposa nos adotaram, ele e a esposa nos receberam em sua própria casa, dormindo lá tantas vezes. Esse pastor tão ocupado, chegou a servir de babá do Theo, para que eu e a Chia pudéssemos, no início do nosso ministério, fazer terapia de casal com uma pastora. Esse pastor, ele já voltou para casa, estava com câncer, não foi curado. Ele está em tratamento paliativo. Ou seja, ele e a família todos sabem que ele vai morrer. Aliás, todos nós vamos morrer. Só que no caso dele, a questão está ali, né? O cronômetro está bem acelerado. Mas ele está em paz. Ele está sereno. Ele continua vivendo plenamente. Ele não está agarrado à vida, achando que eu tenho alguns dias ou algumas semanas. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ele está sereno. Sabe por quê? Porque o bom pastor continuará cuidando dele lá.
Quando ele fechar os olhos aqui na terra, no instante seguinte ele vai abrir na casa do seu pai. Porque o bom pastor um dia ele disse, eu vou para a casa do meu pai. Na casa do meu pai há muitos aposentos, vou preparar-lhes lugar. Por isso que a gente pode ter essa vida plena. As nossas carências são saradas, são resolvidas por causa desse bom pastor. Então, se você ainda não é ovelha de Jesus, se ainda não entregou a sua vida para Jesus, João 6,37, olha o que Jesus Cristo fala para você. Você que está aqui ou você que está aí na sua casa. Jesus disse, quem vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. Quem vem a mim, vá até Jesus. Vá até Jesus, faça isso, entregue a sua vida a Jesus. E uma vez que você passa a andar com esse bom pastor, Romanos 8,29, é o último versículo dessa manhã. Diz aqui, pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não é ovelha quem declara ser ovelha. É a ovelha do bom pastor quem ouve a sua voz e o segue. Você segue bom pastor? Se você segue bom pastor, isso aqui já está acontecendo. Você que é predestinado a ser conforme a imagem desse bom pastor, dia a dia, você está sendo transformado. E dia a dia, a sua imagem está mais parecida com Jesus e menos parecido com você mesmo. Curve a sua cabeça. Nós vamos orar. Ore aí onde você está. Sabe, gente, o descanso não está em buscar liberdade, como muitos jovens acreditam. Antes, a ovelha só encontra descanso real quando se entrega aos cuidados do bom pastor. Você precisa aprender a depender de Jesus Cristo, o bom pastor. A vida plena e abundante não está em alcançar os sonhos e desejos, mas em dar ouvidos à voz do bom pastor e ser guiado para a vida pelo bom pastor. Você deve orar agora, se desejar. Entregue a sua vida a Jesus. Ou então você que já é ovelha de Jesus, deixa Ele cuidar da sua vida, Ele pastorear, dirigir os seus passos, dê ouvidos àquilo que Ele tem falado. Ele não é apenas pastor, Ele é o bom pastor. Ele é confiável, porque Ele te ama e já provou. Pai Santo e bendito, como é precioso para nós, como é libertador para nós, saber que do jeito que nós somos, o Senhor nos ama, do jeito que nós somos, o Senhor nos ama, e porque o Senhor nos ama, o Senhor não nos deixa do jeito que somos, o Senhor nos convida a seguir a Jesus Cristo, o nosso bom pastor, porque somente seguindo as pegadas dele, é que nós vamos encontrar o que é vida plena, vida abundante, vida cheia de vitalidade, uma vida, Senhor, só possível seguindo Jesus Cristo. Pai, aqueles dentre nós que está dando sim para esta palavra nessa manhã, ó Deus, vamos ter uma semana diferenciada, uma semana, ó Deus, de uma entrega. Para alguns será até mesmo, quem sabe, assustador. Alguns passos, decisões que vão tomar, porque estão ouvindo a Tua voz, que pode estremecer o coração, mas ao mesmo tempo vai inundar a sua alma de paz, entendendo que o bom pastor vai nos levar
plenitude de vida, a uma vida abundante. Nós confiamos em Ti. E eu peço também, ó Deus, por essa pessoa que hoje está entregando a sua vida, nunca tomou essa decisão e hoje quer de uma vez por todas se tornar ovelha de Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai. Oh Deus, eu quero convidar você que nunca tomou essa decisão, eu quero te conduzir em oração nessa manhã, e você pode repetir comigo se desejar, aí na sua sala, no seu quarto, no seu quintal, aonde você estiver ouvindo, quem sabe nem será hoje, num outro dia, mas se é desejo, se for uma expressão de verdade do seu coração, repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que a minha vida não tem sido plena, antes uma caricatura grotesca do que seria uma vida. Reconheço que estou cansado e a minha alma ferida por tantos caminhos que levaram a lugar algum, depositando esperança em pessoas, em projetos, em carreiras, e nada disso trouxe plenitude de vida. Eu reconheço, segundo a Tua palavra, a Bíblia Sagrada, que há algo que impede que eu seja, ó Deus, eu chegue à Tua presença e eu possa ter um relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, e isso é o pecado. E eu reconheço que eu sou pecador, e que eu não posso salvar a mim mesmo. E hoje eu peço-te, Jesus Cristo, me perdoe os meus pecados. Eu entrego a minha vida a Jesus. Eu reconheço e aceito que aquilo que Ele fez no Calvário há 2000 anos tem a ver comigo e com o meu pecado. Eu recebo o seu perdão. E a partir de hoje, eu o elejo como o meu bom pastor. Eu quero aprender a ouvir a Tua voz e seguir o Senhor para onde o Senhor me dirigir. Esse é o meu compromisso, que eu faço com muita gratidão. Cuida da minha vida, pastoreia a minha vida, conduz a minha vida para essa vida plena,